espera aí que a reunião virtual já vai continuar. Agora eu gostaria de falar com vocês sobre um evento que está chegando, é a 66ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil, um evento muito esperado e aguardado, e este ano tem uma proposta totalmente diferente dos anos anteriores. Então, se você conhece um jovem que está perto de você, o seu filho, o seu parente, conhecido, primo, sobrinho, algum amigo, convide, porque a convenção está voltada para dar um sentido maior à vida dos jovens, para trazer um carinho no coração de todos os jovens que estão passando por diversas dificuldades financeiras, nos estudos, passando por dificuldades de luto com seus amigos, familiares, etc. É uma convenção voltada para esse público tão importante na nossa sociedade, que são os jovens. Convide os jovens. Mais informações, acesse este site que está aparecendo para os senhores nesta tela. Muito, muito obrigado. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma transmissão da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Eu sou a preletora Daniela Seguesse e juntos vamos mais uma vez estudar as lições para aplicar no dia a dia. Se você está chegando hoje pela primeira vez no nosso canal, não perca tempo. Por favor, inscreva-se agora mesmo, clicando no botão vermelho aqui embaixo. Ó. É só clicar no botão vermelho e você já está inscrito. Se tiver cinza, significa que você já está inscrito no nosso canal. Então, clique no botão inscrever-se, ative as notificações para que você seja avisado sempre que a Seichonoye publicar um novo vídeo. E se você estiver chegando pela primeira vez em contato com a Seichonoye nesse canal, ou a primeira vez de tudo na Seichonoye, saiba que uma das maiores metas que a Seichonoye, um dos maiores objetivos que a Seichonoye tem é de propagar amplamente boas palavras. Porque boas palavras fazem com que os nossos pensamentos sejam bons. Sendo bons os nossos pensamentos, também são bons os nossos sentimentos. E sendo bons os nossos sentimentos, são boas as nossas atitudes. E sendo boas as nossas atitudes, naturalmente o mundo ao nosso redor se torna cada vez mais paradisíaco. Então é nossa função como membros da Seichonoye propagar boas mensagens, boas palavras que tragam a felicidade ao maior número de pessoas. Então você também pode colaborar conosco. Chegando hoje pela primeira vez ou não, você pode colaborar muito com isso. De que maneira? Interaja com esse vídeo. Curta, comente, compartilhe. Para curtir é fácil, ó. Aqui embaixo do vídeo tem o dedão, não tem? Clica no dedão, fazendo favor, né? Mostre que você está gostando desse vídeo, curta. Comente também o vídeo. De que jeito que você comenta? Você tem duas formas de fazer os comentários. Você pode utilizar essa janela, a janela do chat aqui do lado. E nessa janela que fica aberta enquanto o vídeo está sendo transmitido na estreia, você pode interagir com os outros membros, pode falar de onde você está vendo, o que você está sentindo. Quando você se emocionar com alguma frase, pode colocar aqui no chat para que essa movimentação aconteça. E caso você esteja assistindo esse vídeo depois que ele já foi ao ar, ou então está revendo pela segunda, terceira vez, não sei, você pode também fazer o seu comentário aqui embaixo, ó. Se você rolar a descrição do vídeo, mais para baixo tem um espaço para você também colocar os seus comentários. Fique à vontade. Toda essa movimentação que nós fazemos todas essas movimentações estão colocando o vídeo em evidência, estão dando para ele a visibilidade. E uma outra forma de você colaborar com a Seichonoye propagando boas palavras é compartilhar esse vídeo. Aqui embaixo também, clique no botão compartilhar e compartilhe pela maneira que você achar mais fácil. Você pode pegar o link desse vídeo e mandar pelo WhatsApp, por exemplo, para um amigo, um colega de trabalho, um familiar, um vizinho. Sabe aquele familiar, aquele parente que você não vê há muito tempo? Pode mandar para ele também, tá? Então, desta forma você nos ajuda, você ajuda toda a humanidade, criando essa atmosfera de boas palavras ao maior número possível de pessoas. Tudo bem? Vamos então para a nossa lição para aplicar no dia a dia desta noite? Bom,
O livro de hoje que eu vou utilizar é esse aqui, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, A Verdade da Vida, volume 28, tá? Acho que aqui tá bem pequenininho, mas é o volume 28, tá? A coleção A Verdade da Vida, se você estiver vendo hoje pela primeira vez, a coleção A Verdade da Vida é a pedra fundamental da doutrina da Seicho no Ie. Ela é composta de 40 volumes, a cada 1 ou 2 volumes, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi trata de um tema central e vai colocando aqui linhas de pensamento que embasam essa ideia central, relatos, né, várias comprovações científicas em muitos casos, que vão embasando e vão corroborando com essas teorias que ele vai colocando a cada 1 ou 2 livros. Esse volume que eu estou utilizando hoje, que é o volume 28, ele fala, a primeira parte desse livro fala sobre os votos e aprimoramento dos adeptos da Seicho no Ie, tá? O que são esses votos e aprimoramento? São os preceitos que nós da Seicho no Ie seguimos para fazer com que a vida cotidiana seja realmente boa de ser vivida, com que ela seja realmente feliz. Na verdade, gente, eu acho que aqui, nessas reuniões de sexta-feira, agora que eu tô pensando aqui, olhando nos olhinhos de vocês, eu tô aqui pensando que esses preceitos deveriam ser estudados na nossa sexta-feira aqui, nessas lições para aplicar no dia a dia. O que você acha? Se você acha que a gente deve estudar esses preceitos, coloca aí no chat, por favor. Coloca aqui nos comentários o que você acha. Se você quer estudar outros desses preceitos dos votos e aprimoramento espiritual dos adeptos da Seicho no Ie, que estão no volume 27 e 28 da Verdade da Vida. Vamos ver, se vocês quiserem a gente volta estudando, tá? E aí, na primeira parte fala disso, e na segunda parte, esse livro contém testemunhos, né? Contém relatos de pessoas que colocaram em prática o ensinamento da Seicho no Ie e obtiveram as graças, vamos dizer assim, né? Obtiveram resultados, em alguns casos até ditos milagrosos, tá? Então, é um livro que fala bastante... fala bem assim da aplicação da Seicho no Ie, né? Então fala primeiro como nós vivemos e depois traz o relato de pessoas que aplicaram a Seicho no Ie na vida cotidiana. Se você tiver interesse nesse livro, facilmente você pode tê-lo. Se você já tiver na sua estante, é o que eu sempre falo, tá? Tá na estante, tira da estante e leia. Mas eu já li preletora, então releia. Ah, mas eu não tenho, então adquira. Você pode facilmente adquirir esse livro através da nossa livraria virtual. O endereço é livrariasni.org.br. Esse volume que nós estamos tratando é o 28, tá? Esses assuntos que eu falei aqui estão no volume 28. Mas junto com esse volume, você pode adquirir qualquer outra obra da Seicho no Ie também nesse site, livrariasni.org.br, e vai chegar aí na sua casa, tá? E aí, gente, o preceito que nós vamos estudar hoje, que começa na página 60 do livro, pelo menos nessa edição que eu estou utilizando, que é a sexta impressão, diz o seguinte: proporcionemos aos outros o que gostaríamos que nos fosse proporcionado e jamais aquilo que nós próprios detestaríamos. Em outras palavras, o que é isso? Aquilo que a gente já aprendeu na vida, que é um dos bons preceitos que geralmente os nossos pais nos ensinam, ou então na escola a gente aprende, que é: não faça com os outros o que você não quer que seja feito com você, tá? E aí, tudo bem, né? Até aqui tá tudo ótimo, porque geralmente o que a gente aprende é: seja bom com os outros, seja maravilhoso com os outros, seja respeitoso com os outros. Mas o que a Seicho no Ie ensina através desse preceito é dar um passo mais firme nessa direção. E esse passo mais firme dificilmente é ensinado para nós, tá? Olha que interessante. O mestre escreve o seguinte, mestre Masaharu Taniguchi, fundador da Seicho no Ie, escreve o seguinte aqui, no finalzinho da página 60, ele diz assim, ó: o princípio moral comumente conhecido é aquele que diz: sejamos bons para os outros. Porém, a Seicho no Ie parte do princípio de que, antes de tudo, devemos ser bons para nós mesmos. Eu vou até repetir, que eu acho isso tão bonito, gente. Olha só. A Seicho no Ie parte do princípio de que, antes de tudo, devemos ser bons para nós mesmos. E por que nós devemos ser bons para nós mesmos? Aí, mais ou menos no meio da página 61, ele diz assim, ó:
A base da moral de cada pessoa está no grau de sua capacidade de amar verdadeiramente a si própria. Puxa vida, né? Ou seja, o que o professor está querendo dizer para nós é que a maneira como nós nos vemos, eu vou falar com você, tá? A maneira como você se vê, a maneira como você se trata, por mais que conscientemente, né, por mais que intelectualmente você tenha na sua mente o conceito de que eu preciso ser bom para os outros, eu preciso ser respeitoso para os outros. Conscientemente você sabe disso, intelectualmente você sabe disso, mas a sua relação com o próximo, o seu jeito de se comportar com as pessoas ao redor, sempre vai refletir a moral, o valor que você aplica a si mesmo, tá? E isso, gente, é ensinado para nós, é que a gente nunca se deu conta, né? A gente nunca parou para pensar, puxa, eu preciso em primeiro lugar ser bom comigo, até porque muitas vezes quando a gente fala para alguém, em primeiro lugar você tem que ser bom consigo mesmo, a pessoa fala, não, mas eu sou um religioso. E o religioso aprende, antes de tudo, que ele não pode ser egoísta. Então eu tenho que ser bom com as outras pessoas, né? Eu tenho que ser cada vez melhor com as outras pessoas e me colocar em segundo, terceiro ou quarto plano até, né? Mas na própria Bíblia Sagrada, por exemplo, esse ensinamento ele vem desde antigamente, já que está registrado na Bíblia, porque está escrito assim, ó. O mestre até cita aqui, ele diz, na Bíblia lemos ensinamentos tais como ama a Deus como ao teu, ou acima de todas as coisas, aqui está traduzido como ama a Deus como a ti mesmo, ou a frase que nós mais conhecemos que é ama o teu próximo como a ti mesmo, tá? Na verdade, os cristãos aprendem que os 10 mandamentos, na verdade, se resumem a 2 mais importantes. O primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo é amar ao seu próximo como você ama a si mesmo. Olha, gente, se a gente parar para pensar, nesse mandamento, né, os mandamentos da lei de Deus, se resumindo a 2, o segundo dele diz que nós devemos tratar os outros, ou amar os outros, ou respeitar os outros da mesma forma que nós fazemos conosco. Então, esse preceito que a Seitinoye está nos ensinando, ele está nos trazendo uma reflexão que, na verdade, não é um preceito da Seitinoye. Na verdade, é um preceito verdadeiro, universal, aplicável em qualquer tempo, né? E aí, o que o professor escreve aqui, ó? Ele diz, analisando essas frases, percebemos que amar a si mesmo constitui a base para amar a Deus e até ao próximo. E aí mais abaixo ele escreve assim, o que é amar a si mesmo? Aí ele diz, amar a si mesmo consiste em tomar consciência da grandiosidade da imagem verdadeira, ou seja, do eu verdadeiro e divino que nós já possuímos. E aí ele continua, somente aqueles que têm consciência da grandiosidade da sua própria natureza divina, ou seja, da sua imagem verdadeira, ou ainda da sua condição de filho de Deus, da sua filiação divina, né? Somente aqueles que têm consciência desse divino que conseguem ver a grandiosidade dos outros. As pessoas amam o próximo de acordo com o grau em que amam a si mesmas. Puxa vida, quando a gente se dá conta dessa grandiosidade de se tratar bem, de se amar, de se respeitar, de se valorizar, a gente percebe então que para ser bom como nós esperamos ser bons com os outros, por mais religiosos que sejamos, aliás, justamente quando somos religiosos, quando somos pessoas éticas, pessoas educadas, pessoas cultas, tanto mais nós precisamos, em primeiro lugar, aplicar esses bons sentimentos e bons pensamentos com relação a nós mesmos, para então poder aplicar em relação ao próximo. Por quê? Somente aquele que reconhece a própria grandiosidade terá a capacidade de reconhecer de verdade a grandiosidade dos outros, né? E aí tem uma coisa muito interessante que o professor explica aqui, que eu não vou ler, mas eu vou contar para vocês, tá? Por exemplo, pessoas que gostam de café, o mestre fala assim, que a gente sempre dá para os outros
aquilo que a gente gosta. A gente sempre entende que é bom para os outros aquilo que é bom para nós, tá? Por isso que a gente gosta tanto de dar conselho para os outros. Por quê? Porque a gente tem uma visão daquilo que é bom, daquilo que a gente aplicaria na nossa própria vida e quer que o outro também aplique na vida dele. É assim que funciona, né? E aí o professor, ele dá um exemplo. Ele não dá esse especificamente, mas eu vou dar esse porque é muito conhecido de todos os brasileiros. Você gosta de café? Talvez você não goste de café, mas gosta de chá. Não goste de chá, mas goste de refrigerante. Sei lá, mas faça de conta que você gosta de café. Você aprecie muito o café. Que delícia, um cafezinho passado agora, com esse friozinho que tá fazendo hoje. Um cafezinho, aquele cheiro, aquele aroma do café. Que delícia. E você tenha o hábito de ingerir café, por exemplo, aprecie ingerir o café com frequência. Quando chega uma visita na sua casa, você automaticamente busca fazer o que para essa visita? Servir o quê? O café, não é assim? Quem gosta de fumar, na mesma hora oferece o cinzeiro, coloca o cinzeiro na mesa de centro, por exemplo, ou quem gosta de comer bolo, quem gosta de servir quem gosta de comer doces, vai servir doces, né? Por quê? Talvez você esteja pensando, eu vou servir o que tiver na minha casa. Ok, você tem razão, mas o que é que você tem em casa? Você tem em casa aquilo que você aprecia, concorda? E aí, o professor Masaharu Taniguchi, ele fala que o ser humano é assim mesmo. Ele sempre oferece para o outro aquilo que ele entende como sendo bom, prazeroso, gostoso, saboroso, alguma coisa nesse sentido, tá? E aí, ele escreve o seguinte na página 63 desse livro. Ele diz assim, ainda tô falando do volume 28 da coleção A Verdade da Vida, tá? Ele escreve assim, em tudo, nosso julgamento se baseia naquilo que somos. Portanto, se queremos amar realmente o próximo, devemos, em primeiro lugar, aprender a amar e respeitar a nós mesmos. Caso contrário, aí ele diz aqui, promovendo o nosso... Peraí que eu vou ler tudo de novo que eu me perdi aqui no meio, tá? Em tudo, nosso julgamento se baseia naquilo que nós somos. Portanto, se queremos amar realmente o próximo, devemos, em primeiro lugar, aprender a amar e respeitar a nós mesmos, promovendo nosso próprio aperfeiçoamento espiritual. Caso contrário, podem ocorrer situações em que, pensando amar o próximo, na verdade o estaremos prejudicando, tá? Ou seja, se nós não tivermos esse cuidado conosco e não soubermos o quanto algo é prazeroso de fato ou vai machucar a nós mesmos, nós vamos acabar pensando que estamos ajudando o próximo, empregando sobre ele uma força que vai machucá-lo ao invés de ajudá-lo, tá? E aí o professor, ele conta aqui uma história de uma senhora que foi pedir orientação porque ela falou assim para o mestre, mestre, eu queria uma orientação porque eu tenho um filho, mas ele é muito egoísta. Tudo que é de bom, ele quer para ele. Tudo que é melhor, ele quer primeiro para ele, depois ele divide com os outros. E aí o professor Masaharu Taniguchi, não pensa que ele era só bonzinho não, viu? Quando ele precisava ser firme, ele era firme também, viu? E a professora Teruko, esposa dele também. Um dia eu conto essa história, tá? No dia que eu descobri que a professora Teruko era braba. E aí o mestre virou para ele e falou assim, o seu filho quer tudo de melhor para ele, mesmo que os outros não fiquem com o que é de melhor? E aí essa mãe, nossa, mestre, imagina meu filho, onde já se viu querer o melhor para ele e os outros em segundo lugar? E aí o mestre pensou um pouquinho e falou para ela, sabe por que o seu filho é egoísta? Porque a senhora é egoísta. Pensa a cara da mulher, hein, gente? Foi parar no chão. Mas o mestre não parou por aí, porque a mulher virou e falou, imagina, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu nem sou egoísta, nem nada. E o mestre Masaharu Taniguchi falou assim, vamos fazer um teste aqui. Se o seu filho tivesse que prestar um vestibular, né? Que ele chama de exame de admissão, mas é o mesmo sentido, tá? Se o seu filho tivesse que prestar um vestibular, você iria querer que ele ficasse com as primeiras posições ou as últimas posições? Ela falou, com certeza eu ia querer que ficasse com as primeiras, para ele passar no vestibular. Aí ele explicou para ela, então, mas não é a mesma coisa? A senhora está querendo o melhor para ele, mesmo que os outros fiquem com
colocações inferiores, com colocações não tão boas a ponto de serem aprovados, né? E aí o professor Masaharu Taniguchi, ele falou assim, aqui eu vou ler porque fica melhor aqui com as palavras do próprio Messer, tá? Ele diz assim: não podemos amar verdadeiramente o próximo, e aí entenda que esse próximo pode ser o seu vizinho, mas pode ser o seu filho, como a história dessa senhora, pode ser o seu cônjuge, né? Pode ser o seu chefe, o seu funcionário, a sua vizinha, um amigo seu, né? Ele diz assim: não podemos amar verdadeiramente o próximo se partirmos da postura mental de julgar cada um de seus atos segundo o nosso ponto de vista. Somente quando aprendemos a amar verdadeiramente a nós mesmos, tornamos-nos capazes de amar verdadeiramente o próximo. Ué, mas peraí, se o professor está falando assim, que nós não podemos julgar o próximo de acordo com o nosso próprio ponto de vista, e logo depois ele fala de novo que nós devemos amar a nós mesmos para amar verdadeiramente o próximo, não parece uma coisa contraditória? Então eu vou continuar a leitura. Ele diz assim: em que consiste verdadeiramente amar a nós mesmos? Consiste em conscientizarmos a nossa natureza divina, né? Esse divino que existe em nós, essa imagem verdadeira, imagem e semelhança de Deus que já está no nosso interior. Aí ele explica: conscientizando-nos de que nossa natureza é divina, nós compreendemos que a natureza de nossos semelhantes também é divina. Ou seja, o que o professor está querendo dizer? Que quando nós reconhecermos que nós temos valor, né, que nós somos seres realmente valorosos, valiosos, porque somos filhos de Deus, nós vamos realmente compreender que os outros também possuem valor. No caso dessa senhora, por exemplo, ela estava admitindo o quê? Que o filho se comportava de uma forma adequada porque ela estava medindo o filho, né, de acordo com o seu ponto de vista, e porque ela não enxergava o máximo de potencial que ela tinha, ela também não estava enxergando o máximo de potencial no próprio filho. É isso que o mestre está querendo dizer para nós, tá? E aí quando ele fala assim, ó, nós não podemos, né, julgar, ou nós não vamos amar verdadeiramente o próximo enquanto nós partirmos da postura mental de julgar cada um de seus atos segundo o nosso ponto de vista. Gente, quando fala sobre o meu ponto de vista, o seu ponto de vista, a gente lembra daquela palavrinha mágica que a gente já estudou aqui, que inclusive está aparecendo aqui agora o card dessa palestra que a gente já estudou aqui, que fala sobre empatia. Lembra o que a gente estudou? Se você não lembra, vai assistir essa aula de novo. O que é a empatia? Empatia é calçar o sapato do outro, né? Ou seja, empatia é ver as coisas sob a ótica do outro, mas não é se eu estivesse no seu lugar, não. É realmente me colocar no lugar do outro, não com o meu ponto de vista, né? Me colocar na situação do outro, não com a minha vivência e a minha cultura, mas colocando o meu coração próximo do coração do outro, tentando enxergar pelas lentes dele, pelo olhar dele. Essa é a verdadeira empatia, tá? E para nós termos essa empatia, é preciso que nós reconheçamos isso primeiro em nós, tanto os pontos muito fortes quanto as nossas vulnerabilidades, para a gente poder aproximar o nosso coração do próximo. Olha que interessante, né? E aí, quando o professor fala, primeiro você aplica para si, para depois você aplicar para o próximo, primeiro você tem que enxergar em si, para depois enxergar no próximo, tem que ser tanto a perfeição de Deus que já está no seu interior, quanto a capacidade de aprimoramento, né? Quando a gente perde a paciência com o outro, quando a gente acha que o outro é muito lerdo, quando a gente acha que o outro é muito errado, quando ele é muito cabeça dura, significa que a gente está se esquecendo que assim como nós temos a capacidade de aprimoramento, o outro também tem a capacidade de aprimoramento. Tá? Por isso que o professor fala, em primeiro lugar, sejamos bons para nós mesmos. Para quê? Para que nós consigamos ser bons para os outros. Se eu consigo enxergar, puxa, eu errei, mas eu não sou meu erro, eu estou num processo de aprimoramento, eu vou melhorar e eu aplico comigo essa bondade, eu naturalmente
quando me deparo com alguém que também comete uma falha, com alguém que também se equivoca, eu também vou dizer, assim como eu estou me aprimorando, ele também está. Assim como eu não sou o erro que eu cometi, ele também não é o erro que cometeu. Assim como eu posso ser melhor, ele também pode melhorar. Por isso que o professor diz que a base da moral está realmente alicerçada nessa visão e no comportamento que nós temos conosco, nessa bondade que nós aplicamos conosco. Por isso que o subtítulo desse preceito é: antes de tudo, sejamos bons para nós mesmos. E por falar em bondade, eu vou fechar essa nossa conversa aqui utilizando um outro livro, que é esse aqui. Peraí, deixa eu segurar assim que vai ficar melhor. Orações Diárias, volume 1. O volume 1 é o da lombadinha verde, tá? Se você tiver em casa, leia. Aliás, essas orações diárias aqui, que foram escritas pelo professor Masanobu Taniguchi, Supremo Presidente da Seicho no Ie, devem ser inseridas na nossa oração diária. Por isso que chama orações diárias, tá? Uma por dia. Elas aprofundam a nossa consciência de unidade com as outras pessoas, unidade com Deus, unidade com a natureza. Então, se você é uma pessoa que vive ralhando com todo mundo, ou que vive brigando ou maltratando a natureza, ou pensa que Deus esqueceu de você de vez em quando, adquira esse livro, ó, Orações Diárias, volume 1. Tanto é que o subtítulo do livro é Orando para a Grande Harmonia entre Deus, a Natureza e os Seres Humanos. E o que é a grande harmonia, senão a vivência da unidade? E aí, como eu disse, falando em bondade, antes de tudo, sejamos bons para nós mesmos. Eu queria ler uma oração. Na verdade, eu não vou ler a oração toda, mas eu vou falar do termo bondade. E essa explicação está aqui dentro da oração que se chama... Ela começa na página 80 e ela se chama Oração para realizar a missão, que é a bondade de um filho de Deus. E aqui ele fala várias coisas bonitas e tal. Não vou ler a oração inteira, mas tem um trechinho que ele fala assim, ó, que o fato... todos nós gostaríamos de ver Deus, não é? Não tem? Principalmente aqueles dias em que a coisa tá aperreada, né, gente? Que o negócio parece que tá empacado na vida cotidiana. Tudo que a gente queria é que Deus batesse na porta, sentasse na cadeira e conversasse com a gente, escutasse, desse conselho e tudo mais. E a gente queria muitas vezes ver Deus. Como é que é Deus? Que forma tem Deus, né? E aí o professor Masanobu, ele explica nessa oração que o fato de nós não conseguirmos enxergar Deus com esses olhos já é sinal do amor de Deus, da grandiosidade do amor de Deus. E aí ele fala assim, se nós pudéssemos ver Deus e sentíssemos o tempo todo o olhar de Deus sobre nós, muitas vezes nós tomaríamos as decisões da nossa vida ou escolheríamos as ações ou as palavras não pela nossa própria liberdade, mas sim querendo agradar a Deus. Em outras palavras, ele diz que a gente ia fazer mais ou menos assim. Sabe criança pequena quando brinca perto dos pais que tá aprontando já? E aí olha para os pais, aprontar significa fazer arte. Eu acho que é o jeito melhor de falar das brincadeiras da criança é chamar de arte, tá? Criança fazendo arte, quando ela sabe que tá fazendo arte, ela já procura o olhar dos responsáveis, não é assim, gente? Vocês lembram disso? Eu lembro que faz pouquíssimo tempo que eu saí da infância. E aí, não vai entregar a idade aí, tá? E aí, olha para os pais e dependendo da cara que os pais estão fazendo, a criança continua ou para aquilo que ela tá fazendo. E ele fala, se Deus fosse esse olhar que a gente conseguisse perceber, a gente ia ficar o tempo todo olhando, deixa eu ver se eu tô agradando a Deus ou não tô. Não tô, eu vou parar. Ou então, eu acho que ele tá gostando, eu vou continuar. E aí ele fala, isso não seria verdadeira liberdade, né? E aí ele explica assim, que em geral, todos os demais seres vivos, eles seguem como que eu vou dizer assim, uma programação previamente determinada na sua genética, né? Mas o ser humano não é assim. Por exemplo, um cachorro. Um cachorro, quando está diante de uma situação que o deixa muito feliz, por exemplo, quando o dono chega em casa, quando ele ganha um brinquedo, ou quando ele ganha um biscoito, quando ele ganha uma comida,
ele fica tão feliz, e como que a gente sabe que o cachorro tá feliz? Né? Às vezes ele fica saltitando de um lado para o outro, mas tem uma parte do corpo dele que ele não consegue parar de mexer, que é o quê? O rabinho. Ele não precisa falar, eu tenho que mexer o rabo. Não, naturalmente, essa alegria do cachorro aparece no balançar do rabinho ali, né? E aí o professor Masanobu Taniguchi, nesse livro, como eu já disse, que também está disponível na livraria virtual, livrariasni.org.br, ele diz que o ser humano não é assim. Nós estando felizes ou não, podemos ou não expressar essa felicidade. A gente não balança o rabinho, até porque a gente não tem rabo, né? Mas a gente pode expressar isso num sorriso, pode expressar isso pulando, pode expressar chorando de tanta alegria, e tem gente que simplesmente escolhe não expressar, né? Eu não consigo, quando tô feliz, quando tô triste, quando tô alegre, quando gosto, quando não gosto, todo mundo vê na minha cara, né? Mas tem gente que às vezes quer guardar isso, e essa programação não é genética, é o livre-arbítrio da pessoa que diz, quero me expressar ou não quero me expressar. E aí o professor escreve o seguinte, tá na página 83 do livro Orações Diárias, volume 1. Bondade não é algo que pode ser manifestado por força externa. Mesmo quando se trata de ajudar as pessoas, se fazemos porque somos obrigados e forçados por alguém, isso não é um ato de bondade, mas a subserviência de um escravo. Se uma pessoa, tendo a liberdade de não fazer algo, mas o faz por sua própria vontade, isso é quando pela primeira vez a bondade será realizada. Em outras palavras, por que nós estamos fechando com essa leitura? Quando nós dizemos para sermos bons para nós mesmos em primeiro lugar, não estamos falando para que cada um de vocês sejam bons, porque se vocês não forem bons consigo, Deus vai castigar, o diabo vem te buscar, ou você vai para o inferno depois que morrer. Não é por isso. Não é por esta razão que nós praticamos a bondade. Nós praticamos a bondade porque, mesmo podendo não praticá-la, nós fazemos porque queremos. E por que queremos ser bons? Porque a bondade já está no nosso interior. E por que a bondade já está no nosso interior? Porque todos nós somos filhos de Deus, crendo nisso ou não. Então, que tal a partir de agora sermos bons para nós próprios? A gente se vê na próxima sexta-feira. Eu espero por você nesse mesmo canal. Até lá! Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparecem o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou aqui para fazer um convite especial para você. Seminário Geral Virtual, Seminário de Gratidão aos Pais. É isso mesmo, está chegando mais um seminário geral para que você possa participar com toda a sua família e trazer a academia de treinamento espiritual para a sua casa. Seminário Geral Virtual, Seminário de Gratidão aos Pais. Esse é para participar com os pais, esse é para participar com os filhos, este é para você vibrar de alegria, trazendo dentro do seu coração o papai e a mamãe e através desse seminário podendo agradecê-los, reconciliar, perdoar, harmonizar. Olha que grande oportunidade! Seminário Geral Virtual de Gratidão aos Pais será realizado nos dias 26 e 27 de junho pela plataforma Hotmart, ok? Então,
Aqui na nossa telinha abaixo já tem aí todas as informações, o nosso telefone de contato, o nosso e-mail e também o link para que você possa se inscrever e participar conosco neste maravilhoso Seminário Geral Virtual, Seminário de Gratidão aos Pais. 26 e 27 de junho, a partir desta data, você poderá estar participando desse seminário no dia e horário que mais lhe for conveniente. Venha participar conosco, nós teremos palestras, relatos de experiência, vivências, módulos ao vivo. Somente quem participar 26 e 27 de junho vai poder participar de um módulo ao vivo, onde você vai poder fazer a sua pergunta e obter a sua resposta na hora pelo preletor, ok? Participe conosco desse seminário e olha só os orientadores. Preletora da Sede Internacional, Maria Murakami. Preletora em grau Master, Maria Lucivalda Batista Banque. Preletora em grau Sênior, Aníbal Ferreira de Lima Neto. E um convidado maravilhoso, preletor da Sede Internacional, Carlos Alberto da Silva. Participe conosco, 26 e 27 de junho, Seminário Geral Virtual de Gratidão aos Pais. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Muito obrigada.